Convenhamos, a gente é bem rápido no gatilho quando se trata em falar. Abrir a nossa boca, disparamos a nossa metralhadora aí para todos os lados. Pelo menos estou falando de mim, né? Eu não sei se você é assim, mas muitas vezes, olhando para trás posteriormente, eu digo, puxa, por que eu falei aquilo? Por que eu disse aquilo? Por que eu falei daquela forma? Então, nós somos muito rápidos, não precisamos de grandes incentivos para falar. É fácil fazer isso. Isso parece que ainda se tornou mais grave em nosso contexto atual, dos últimos anos, com o advento das redes sociais, onde, de alguma forma, você se encontra protegido atrás de uma tela, anônimo, né, de uma certa maneira, pelo menos não precisando encarar o seu oponente, por assim dizer, nos olhos. Agora, o contrário é bem mais difícil, ouvir. Ouvir atentamente, ouvir com cuidado, prestar atenção, dedicar tempo para aquilo que o outro tem a nos dizer. E aí também a gente anda e procura por subterfúgios, também eu falo de mim de novo. Agora não dá, eu não tenho tempo, tenho tanta coisa para fazer, muita correria. Contudo, a recomendação bíblica é muito clara. Em Tiago 1,19 diz: entendam isso, meus amados irmãos e irmãs, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar, em ficar com raiva. Agora, quando se trata ainda um pouco além de ouvir a voz de Deus, parece que a coisa se complica mais ainda. Haja paciência. Até porque Deus parece, em muitos momentos, devagar em falar. Ou, como a própria experiência de Elias, que quer enxergar ou ouvir a voz de Deus no meio da tempestade, do vendaval, da força, da manifestação extraordinária, e de repente Elias precisa aprender que Deus fala no silêncio, no cicio suave de uma brisa que passa. Agora, se há uma característica, se há algo que caracteriza as personagens bíblicas, é o fato de serem pessoas que procuram ouvir a voz de Deus. Mais do que isso, elas anseiam ouvir a Deus, elas buscam ouvir a Deus, elas perguntam por Deus, elas se aquietam para ouvir o que Deus tem a dizer sobre as circunstâncias da vida, sobre a vida delas. São pessoas que, de alguma maneira, abrem o seu coração, derramam o seu coração na presença do Senhor, pessoas que expõem suas dores, seus sentimentos, seus sofrimentos, e o mais impressionante, o que a gente vê é que Deus responde. Ainda que a gente muitas vezes tenha a perspectiva ou a percepção de que parece que no que se refere a ouvir Deus, o falar com Deus, tudo não passa de um monólogo, daqui para lá. A gente que fala o tempo todo, a gente diz, a gente ora, a gente fala. A gente diz as coisas para Deus, o que Ele precisa ouvir. Agora eu abri meu coração e assim vai. Mas Deus é um Deus que fala. O Deus da Bíblia é um Deus que responde, é um Deus que dialoga, é um Deus que conversa.
O Salmo 5, verso 3, o salmista diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O salmista ora, sim. Daí ele não coloca um ponto final e vai fazer as coisas do dia. Se ele tomou a iniciativa de falar, ele também toma a iniciativa de ficar esperando. Esperando o quê? Que Deus responda. Que Deus lhe revele a sua vontade a respeito do que ele tem orado e clamado. Davi era assim, ele vivia perguntando ao Senhor o que ele devia fazer. Como rei, como soberano da nação, do povo de Deus, é absolutamente necessário que este rei andasse nos caminhos do Senhor. E estas pessoas que Deus usou aí no decorrer da história da humanidade, muito parte dela também registrada nas Escrituras, estas pessoas não pautavam a sua vida, seu ministério, suas decisões, na opinião dos outros meramente. Não tomavam decisões mediante plebiscito popular, não tomavam decisões mediante o voto da maioria, para ver o que todos querem, e a maioria decide, é por aí que a gente vai. Aliás, a democracia não deixa de ser um bom modelo de gestão, né, da sociedade, de uma nação, mas ela, por si só, não assegura a verdade, porque esta afirmação, no passado, ela talvez ressoava com mais força. Pelé a usava e usou algumas vezes, né? Vox populi, vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não tem respaldo bíblico. Não é porque o povo todo quer alguma coisa que esta é a vontade de Deus. O povo não é Deus. O povo não tem a soberania ela sobre a sua história. A nossa história pertence ao Criador. Ele nos criou com propósito, Ele tem projeto para a nossa vida, para a existência da sua criação. Então, estas pessoas esperavam em Deus, esperavam no Senhor, esperavam a direção do Senhor antes de empreender qualquer coisa. E essa direção do Senhor é o que importava. Ainda que talvez a maioria ou todos fossem contra, ainda que todos fossem contra. E nesse sentido, por exemplo, algumas afirmações, né, que a gente tem por parte dos apóstolos, Pedro lá no Sinédrio, quando são ameaçados a não mais pregarem no nome de Jesus naquela cidade, Pedro simplesmente diz: olha, julguem vocês mesmos, se antes convém obedecer a Deus do que a vocês, autoridades religiosas. Porque quem nos encarregou da tarefa de anunciar esse evangelho é o Senhor. É a Ele que vamos obedecer, custe o que custar. Então, ouvir a Deus, por outro lado, requer, obviamente, intimidade com o Senhor. Requer que a gente se aquiete na sua presença para ouvi-lo. E quanto mais próximo, vamos dizer assim, íntimos do Senhor, mais claramente, mais distintamente, você perceberá, você ouvirá o que Ele tem a dizer. Mais claramente a gente vai discernindo isso, porque a gente vai se acostumando, por assim dizer, percebendo como Deus fala, como Deus manifesta a sua vontade, como Ele a revela.
No Salmo 25, mais um salmo, eu cito o verso 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A estes Ele dará a conhecer a sua aliança, os propósitos da sua aliança, o conteúdo dessa aliança, desse pacto de vida que envolve o presente, o passado, o presente e o futuro. Nós, por outro lado, simplesmente costumamos não perguntar muito. Nós vamos levando a vida, vamos tocando a vida, vamos tomando decisões, um dia depois do outro, e quando nós chegamos muitas vezes num beco sem saída, aí a gente lembra do Senhor, a gente grita por socorro, por favor, me tire dessa enrascada onde eu me meti. Mas não era assim, por exemplo, na vida do salmista, como já mencionado, e como ele mesmo diz, no Salmo também, 143, verso 8, ele clama: faze-me ouvir, Senhor, pela manhã da tua graça, pois em ti eu confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti eu elevo a minha alma. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça. E andar pelos caminhos do Senhor é a vida mais abençoada que nós podemos pensar. Porque estar no centro da vontade de Deus é bênção. Não meramente como alguma coisa que você recebe, que você usufrui para o teu benefício pessoal. É bênção, porque nesse caso, tudo que você faz honra o Senhor, destaca o Senhor, glorifica o Senhor, coloca Ele em evidência. E eu gostaria, nesta manhã, partilhar com vocês um pouco sobre a vida de Pedro, e preciso de um minuto. Pedro era um discípulo que fazia muitas perguntas ao Senhor. E, de novo, o impressionante é que Jesus respondia com prazer. Muitos detalhes do Evangelho nos foram revelados porque Pedro fez perguntas ao Senhor. Certa vez, por exemplo, Jesus foi questionado pelos fariseus e mestres da lei, os líderes religiosos, porque os discípulos dele transgrediam a lei, por exemplo, a lei dos religiosos, não obedecendo aos cerimoniais de lavagem de mãos e tudo mais, para evitar contaminação com coisas impuras, os que colocasse o seu coração em xeque, que os tornasse cerimonialmente impuros para celebrar diante do Senhor. Os discípulos não seguiam essa tradição religiosa. E a isso Jesus, então, conta uma parábola, por assim dizer, e diz para as pessoas: ouçam e entendam, o que entra pela boca das pessoas não as torna impura, mas aquilo que sai da sua boca as torna impura. Aquilo que vem do coração as torna impura. E Jesus seguiu falando outras coisas a respeito desse assunto. E aí Pedro pega Jesus e diz para ele: Senhor, pode me explicar essa parábola? E Jesus a explica, dando maiores detalhes. Numa outra ocasião, Jesus estava falando ao povo a respeito da sua segunda vinda, da necessidade de vigilância. E ele dizia, Lucas 12, estejam também vocês preparados, conclui Jesus, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam.
E aí Pedro pergunta: Senhor, você está contando essa parábola para todos nós ou só para alguns? E Jesus de novo explica para Pedro. E ele ilustra então mais amplamente a respeito da sua segunda vinda, das implicações disso. Só mais uma referência, em um outro momento, Jesus está falando como tratar a ofensa de irmãos que pecam contra nós, e Pedro parece que tem uma pergunta angustiante a respeito, e ele diz: Senhor, afinal, quantas vezes eu devo perdoar ao irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? E Jesus de novo responde, trazendo detalhes preciosos, não só para Pedro, para nós, a respeito de questões da vida, do dia a dia. Não sabemos se Pedro tinha algum enrosco com alguém, algum problema em particular com alguém, mas ele levou a questão ao Senhor, e o Senhor responde. A resposta de Jesus não foi só, como eu disse, bênção para Pedro, mas ela é bênção para nós, para aqueles que acessam essa palavra, esse evangelho. Bem, poderíamos argumentar nesse caso, mas mas Pedro, ele tinha um privilégio, ele vivia tete a tete com Jesus, face a face com Jesus, era fácil perguntar, não era? E como é que fica com a gente em nossos dias? Mas vejam que, por exemplo, Paulo também trazia as questões da igreja, suas questões particulares a Jesus, a respeito, por exemplo, quando ele pede para tirar o espinho da carne, e outros momentos difíceis. E assim, também a ele, Paulo, a ele Jesus respondia. E assim ele podia dizer, por exemplo, Paulo fala: eu recebi do Senhor o que eu também entreguei para vocês. Por exemplo, em 1 Coríntios 11, quando ele fala a respeito da celebração da ceia, da morte de Cristo, isso que eu estou transmitindo, o Senhor me entregou. Ou em 1 Coríntios 7, quando ele faz essa distinção, e não só ali, mas só como exemplo, ele diz: ora, aos casados ordeno, não eu, Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Essas coisas, Paulo tem clareza a respeito delas, pela sua relação com o Senhor, pela sua intimidade com o Senhor, por perguntar essas coisas ao Senhor. Acontece que o nosso Senhor vive, Ele reina, Ele ressuscitou, Ele está entre nós, Ele é atuante, seu Espírito Santo habita os nossos corações, sua palavra segue viva, palavra de poder, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Paulo em Romanos. Em João 14, que era capítulo aí de nossa saudação inicial, quando Jesus fala a respeito do envio do Espírito Santo, ele diz com todas as letras que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu lhes tenho ensinado, ordenado, que tenho dito. Então o Espírito Santo, assim como Jesus, de forma pessoal, quem sabe numa roda, em torno de uma mesa, no caminho pelas estradas da Palestina, falava aos seus discípulos, instruía, orientava, da mesma forma, com a mesma clareza, com a mesma vivacidade e intensidade, o Espírito Santo de Deus, a partir da palavra revelada, a partir do evangelho que temos, a partir daquilo que Ele, em soberania, quer nos revelar, Ele fala. Por isso, a gente sabe muito bem, pessoalmente, a gente tem essa percepção, que existe uma diferença bastante grande
Se você se limitar a ouvir, quem sabe, a minha voz aqui nessa manhã, ou do coral, ou daquele que ministra a palavra, ou se você está atento, em meio a essa palavra, também discernir a palavra do Senhor, Deus falando contigo, e você é convencido disso, não por mim, não por qualquer um de nós, mas pelo próprio Espírito Santo, de que esta é uma palavra do Senhor para mim, para você. Sim, Cristo é o Senhor do nosso diálogo. O Novo Testamento afirma que Jesus é Ele mesmo, a palavra eterna, criadora, que se fez carne. O Evangelho de João, capítulo 1, né? O Verbo eterno, que estava com Deus, que era Deus, Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele, Jesus, é a autoridade suprema, e a Ele nós podemos e devemos ouvir. No Monte da Transfiguração, quando Jesus leva Pedro, Tiago e João, e tem suas vestes, né, mudadas e translúcidas, e aparece naquele lugar Moisés e Elias, ao mesmo tempo começa uma nuvem, os envolve, e uma voz se faz ouvir, que diz com todas as letras: este é o meu Filho amado, que me dá grande alegria, diz o Pai eterno. Ouçam-no, ouçam a Ele. Se a gente quiser falar disso assim, né, poderíamos dizer que talvez ali Moisés representa toda a lei, Elias representa os profetas, mas entre eles está o Verbo eterno, o Filho amado de Deus. A Ele devemos ouvir. Ouçam-no. O que Ele tem a dizer, como Ele mesmo declara em João, é vida. Sua palavra é vida. Não são conceitos, não são filosofias, não é uma moral barata, é vida. São palavras que tocam e transformam de dentro para fora de uma forma que outra palavra não alcança os porões do nosso coração. Sim, ouvir Jesus é ouvir a Deus. Agora, é necessário, sim, ouvir esse Evangelho com o coração quebrantado, com a disposição ao arrependimento, porque na medida que esse Evangelho adentra a nossa alma, os porões da nossa vida, certamente ele vai desnudar, revelar, expor o nosso pecado. E a gente há de perceber que não somos lá assim tão bons como achamos. Quem ouve e obedece às palavras do Cristo, faz-se seu amigo, diz o próprio Jesus. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, João 15, 14. Aquele que ouve e obedece às palavras do Cristo, torna-se família de Deus. De novo, Jesus diz, quando sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele, e alguém lhe comunicou, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo, e não tinha acesso à casa. E Jesus, então, parece até de uma forma desrespeitosa, mas compreendam o que ele diz. E ele pergunta para aquele povo que está naquela casa: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
Então, apontou para os seus discípulos, seus seguidores. Vejam, estes são minha mãe, meus irmãos e irmãs. Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Mateus 12, 47 a 50. A gente talvez não consiga dimensionar a grandeza desta afirmação que Jesus faz. A nossa vinculação a Ele não é apenas e tão somente uma vinculação religiosa. Por meio da fé em Cristo, somos inseridos nesta coisa do outro mundo, chamado igreja. Jesus, a igreja de Cristo. Falávamos ontem com o pessoal aí do curso de integração de novos membros sobre isso, né? Isso é um milagre. Nós somos colocados, inseridos para dentro de um organismo vivo que Paulo compara com um corpo humano, onde cada parte individualmente tem uma função específica que contribui para que o todo seja bonito, seja íntegro, seja integral, seja um corpo cujo cabeça é o Senhor que nos dirige. Amados, o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Desde o Éden, Deus está chamando pessoas para conversarem com Ele. Quando Adão e Eva pecam, a primeira coisa, ao perceberem que estavam nus, que até aqui então não percebiam, pela pureza de seus olhos, por não haver pecado, eles fazem algo inconcebível e impossível. Tentam se esconder de Deus, atrás de uma moita, atrás de folhas. Mas é Deus quem toma a iniciativa. Adão, onde é que você está? Não que Deus não soubesse, porque Deus vai procurar ele no lugar certo. Mas sempre, na perspectiva bíblica, diferente das religiões do mundo, que são de iniciativa humana, na tentativa de encontrar a Deus, de se fazer disponível a Deus, se tornar aceitável a Deus, a fé bíblica, a fé do Deus eterno, ela é de lá para cá. É um Deus que intervém, é um Deus que fala, é um Deus que busca, é um Deus que convida para a reconciliação, é um Deus que quer reintegrar, nos reintegrar na sua família, família do Pai. O pecado, sim, rompeu esse diálogo com Deus, o impossibilitou até. Nossa comunhão com Deus, ela foi profundamente comprometida, afetada. Fomos expulsos do Éden. Contudo, Deus nunca se deixou sem testemunho. Deus sempre de novo buscou a humanidade caída para reconciliação. E finalmente, em Cristo Jesus, fomos reconciliados com Deus. E Paulo diz, e ele nos confiou o ministério da reconciliação, que anunciamos que está disponível, ainda disponível, graciosamente na pessoa de Jesus. O diálogo foi restabelecido, a comunhão se tornou novamente possível, a intimidade está à disposição. E Jesus nos ensinou desde a igreja primitiva, lá nos primórdios, que o diálogo com Deus, ele tem de alguma forma, por assim dizer, dois tempos, dois momentos, como todo diálogo tem. O tempo de ouvir e o tempo de falar. Quem sabe em relação à palavra e oração, poderíamos dizer, tempo de ler, ouvir a palavra, tempo de orar,
tempo de escutar. Cipriano de Catargo disse certa feita: "Sê assíduo tanto à oração como à leitura da palavra. Ora falas com Deus e ora Deus fala contigo." É nessa relação com a palavra, é nessa relação com o Senhor em oração que falamos, mas que também ouvimos. E a gente tem falado disso, insistido com isso, também como igreja, como comunidade do Redentor. A proposta da leitura conjunta, um capítulo, em média, um capítulo por dia das Escrituras, com áudio adicional de uma reflexão a respeito desta palavra. São apenas alguns instrumentos que a gente disponibiliza. Não os únicos, não são os perfeitos, mas são instrumentos que querem nos ajudar nessa dinâmica de interação, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Sim, é necessário ler, ouvir as Escrituras, porque a ausência da palavra de Deus causa, sim, destruição espiritual, causa, sim, inanição. Nós morremos por fome e sede da palavra. Pois, como diz o Senhor, já no Antigo Testamento, em Deuteronômio 8, Jesus repete essa palavra em Mateus 4 e outros lugares, que não só de pão viverá o homem, a mulher, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nós precisamos, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, do Deus vivo e eterno, muito mais do que o mero pão diário. Ele é necessário, com certeza, com certeza. Mas nós somos mais do que um corpo. Nós somos mais do que um organismo que precisa ser mantido saudável, forte. Nós temos uma alma. O Senhor soprou em nós um espírito. O Senhor nos deu o seu Espírito Santo, que se alimenta e precisa ser alimentado na comunhão com o Senhor da sua palavra. Por isso, como Paulo diz, devemos orar sem cessar. Por isso, nosso coração se conecta ao Senhor incessantemente. Ainda hoje, o Senhor espera que cheguemos com nossas questões, com nossas súplicas, à sua presença. Ele continua, sim, respondendo àqueles que o buscam. Saiba disso. Esse é o convite à intimidade que o Senhor nos dirige nesta manhã. Jeremias já percebia isso com muita clareza quando diz: buscar-me-eis, é o Senhor quem declara, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Não é alguma coisa que você faz ligando um programa evangélico no rádio enquanto dirige estressadamente em um trânsito engarrafado ao vir para casa no final de um dia. Não é isso. Buscar o Senhor implica, sim, ter tempo, em ter uma escuta saudável, intensa, intencional. É assim que o Senhor quer ser buscado. E como eu já disse, para isso contamos com a presença e a ação do seu Santo Espírito. Eu leio aqui um pedacinho de Paulo em 1 Coríntios 2, verso 11 e seguintes, quando Paulo diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, do ser humano, a não ser o espírito humano que em nós está? Quem sabe o que eu estou pensando, que você está pensando, senão o teu próprio espírito? Ou, se eu quiser revelar isso a alguém, senão você não tem como saber o que eu penso.
Da mesma forma, diz Paulo, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito Santo que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Paulo continua, e destas coisas nós falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais, que andam no Espírito de Deus. E Paulo vai adiante, quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Elas não têm lógica, elas não encaixam no esquema desse mundo. E não é capaz, quem não tem o Espírito Santo, não é capaz de entender essas coisas, porque elas se discernem espiritualmente. Conclui com o verso 15 e 16, mas quem é espiritual, diz Paulo, discerne todas essas coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, os que andamos com Cristo, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós pensamos, começamos a pensar da forma como Cristo pensa. Nós temos buscamos os mesmos propósitos. Nós procuramos afinar, andar na mesma linha. O discernimento espiritual, sim, ele é inerente à vida do crente. Nós não contamos apenas com a nossa razão para dar direção à nossa vida. Não tomamos decisões apenas depois de muita discussão e argumentação, estudos de lógica e seja lá o que for. Provérbios nos diz assim, capítulo 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não se estribe, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Nosso Deus tem prazer em se revelar a nós, em revelar a sua vontade a nós, as nossas vidas. A questão é, estamos dispostos a ouvir? A questão é, aquietamo-nos na presença do Senhor ainda? Buscamos a vontade de Deus revelada na sua palavra, o seu evangelho, poder de Deus para a salvação de todo o que crê? Trazemos as nossas questões à presença do Senhor em oração? Na maioria das vezes, contentamo-nos em ouvir uma prédica, quem sabe, de vez em quando, ler um livro, mas realmente levamos as nossas causas aos pés da cruz? Uma Bíblia aberta, um espírito aquietado, uma atitude de súplica, certamente irão pavimentar o caminho da vida. De fato, o Senhor procura por ouvidos atentos. Ele procura por pessoas que não querem se firmar sobre o seu próprio entendimento, como diz Provérbios, sobre o seu próprio conhecimento. Não sejamos um tipo Maria vai com as outras. Não vamos nos preocupar tanto assim com o fluxo e o curso das coisas.
e ver o que a maioria está fazendo, o que a maioria está pensando. Busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para os casos específicos, para a sua causa do seu reino. Se há coisas, se há situações que você não compreende, pergunte ao Senhor, simples assim. Busque na sua presença a resposta para aquilo que você procura. Não permita que nada se interponha entre você e o Senhor. Termino com a palavra que comecei, Tiago 1,19. Meus amados irmãos e irmãs, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. E, sobretudo, que tenhamos paciência, que tenhamos tempo de qualidade para buscar e ouvir ao Senhor, porque o que Ele tem a nos dizer certamente é definitivo e é o melhor que podemos obter para a nossa vida. Amém.